Agora a gente fala de um assunto sério. Vamos falar sobre saúde, sobre a sua saúde, a saúde de alguém que você ama. É que neste mês acontece a campanha Fevereiro Roxo, que chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do Alzheimer, lúpus e da fibromialgia. Apesar de aparentemente não terem nada em comum, essas doenças se aproximam em uma situação. Elas não têm cura. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o reumatologista Denison Silva, que já está aqui na tela com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, o Denison, que também é especialista em dor. Bom dia, Denison. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos falar um pouco sobre essas doenças crônicas aí, para poder tentar esclarecer as dúvidas. Pois é, duas delas, o Alzheimer a gente já ouve falar com mais frequência, já o lúpus e a fibromialgia ainda deixa muita gente na dúvida. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente primeiro sobre o lúpus, né, que é uma doença reumatológica também, que é verdade que ela afeta principalmente as mulheres. Fala um pouco mais sobre essa doença. Bem, Aline, lúpus, na verdade, é uma doença autoimune, né? Quando a gente fala de doença autoimune, significa que o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ele se atrapalha, se confunde, e em vez de atacar coisas que nos invadem, por exemplo, vírus, bactérias, ele passa a atacar células do nosso próprio corpo. O lúpus é uma doença autoimune, talvez aquela que é mais conhecida, apesar de não ser tão comum. Você tem razão, ataca mais mulheres, principalmente mulheres mais jovens, entre os 20 e 30 anos de idade. E como eu digo, como o sistema imune ataca qualquer uma das células, o lúpus pode dar lesões na pele, pode dar acometimento cardíaco, acometimento pulmonar, pode afetar os rins, trazendo dano aos rins, e pode também trazer artrite, que é a inflamação das articulações. Toma para a pessoa identificar, né, como fazer esse diagnóstico precoce do lúpus? Em primeiro lugar, estar atento, né? Apesar de ser uma doença rara, a prevalência do lúpus é em torno de menos que 0,1% da população, mas a gente tem que estar atento. Então, toda vez que a pessoa tem uma lesão ou uma ferida, ou fica vermelho a bochecha quando sai ao sol, ou então quando tem uma lesão no couro cabeludo, né? Nessa região do couro cabeludo, quando está exposto ao sol, começa a sair uma casquinha, ou então tem ferida na boca, ferida no nariz que não acontece com trauma, ou então se aparenta ter artrite, ou seja, a mão quente, vermelha, inchada, naturalmente sem fazer esforço. Sendo mulher, mas não exclui o homem, e mais jovem, há sempre a possibilidade de que isso possa ser uma doença autoimune, dentre elas lúpus, e é conveniente que procure um médico reumatologista, porque ela é uma doença extremamente grave. Quando não tratada, ela inclusive traz risco de vida, mas quando é diagnosticada precocemente, o tratamento é possível e a qualidade de vida é mantida. Eu falei que as três doenças, elas têm essa característica de não ter cura, mas também tem uma outra característica em comum, é que a importância do diagnóstico precoce. Isso se aplica também ao Alzheimer, mal de Alzheimer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa doença, porque dessa importância do diagnóstico precoce, há a possibilidade de retardar o avanço da doença? Bem, Aline, é isso aí. O mal de Alzheimer também é uma doença, ou doença de Alzheimer, como é melhor ser chamada. Ela também é uma doença crônica, uma doença degenerativa neurológica, em que os neurônios eles vão perdendo sua função de capacidade de memória. E, com certeza, qualquer uma das doenças crônicas, quando diagnosticada de forma precoce, o tratamento e a intervenção vai fazer com que o dano seja prevenido, porque qualquer doença crônica, se o dano é estabelecido, quer seja na pele pelo lúpus, quer seja no sistema psíquico pela fibromialgia, ou quer seja no sistema de memória pelo Alzheimer, quando já está estabelecido, é praticamente impossível de ser revertido. Mas se a intervenção ocorre logo no início da doença, a gente evita que o dano ocorra e a pessoa pode pelo menos manter a sua qualidade de vida enquanto mantém seu tratamento. E como prevenir, né? As pessoas falam em exercícios para o cérebro, exercício para a mente, para poder prevenir. É possível prevenir o Alzheimer? Prevenir, a gente não pode chegar à conclusão de que... a gente não pode confirmar ou afirmar que haja prevenção, porque é uma doença com predisposição genética. O que a gente pode fazer é aqueles indivíduos que são predispostos geneticamente a desenvolver qualquer uma doença neurodegenerativa ou qualquer doença crônica, é fazer com que uma alimentação, hábitos saudáveis de alimentação, hábitos saudáveis de atividade física, manter a mente saudável, isso vai fazendo com que haja menos oxidação, menos estresse oxidativo, ou seja, menos desgaste
das estruturas neuronais, do cérebro das pessoas, e isso vai prevenir com que, se a doença aconteça, ela venha mais atenuada, e se ela acontecer, a intervenção precoce vai fazer com que, portanto, a evolução seja mais favorável. Então, quando eu falo de prevenção, eu falo prevenção para formas graves, e o diagnóstico precoce é, sem dúvida, a principal ferramenta. Eu estou conversando com o Dr. Denis, a gente fala aqui sobre o fevereiro roxo, né? São 3 doenças, a gente falou sobre lúpus, Alzheimer e eu deixei para falar, por último, sobre a fibromialgia, porque esse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, muitas pessoas acabaram aumentando a carga de estresse, procurando os consultórios e muita gente acabou tendo esse diagnóstico aí, que é um diagnóstico super difícil, né? Falar sobre a dor onde dói, né? O senhor que é especialista em dor deve receber muitos pacientes de fibromialgia. Quais são as características, como identificar, né? Porque é uma doença que não aparece nos exames. Exatamente, Aline. Então, você tocou no ponto certo. É exatamente o principal desafio da fibromialgia é o seu diagnóstico. A fibromialgia é caracterizada por quando a pessoa tem uma dor que demora mais do que 3 meses sem cessar, espalhada pelo corpo todo e associada a coisas que também atrapalham a qualidade de vida da pessoa, como dormir mal e acordar sempre cansado, distúrbio de concentração, atenção, memória, alteração, tem dispepsia, ou seja, uma dor de estômago, sensação de estômago cheio, sensação de que está sempre com gases no intestino, e tudo isso contextualizado pelo distúrbio emocional de ansiedade ou depressão. E realmente o diagnóstico é difícil, como você bem colocou, porque não existe um exame laboratorial ou exame de imagem que diga que a pessoa tem fibromialgia. Portanto, o desafio é exatamente aquele paciente que começou a perceber que por pequenas tarefas está gerando dor, que está acordando sempre cansado, que quando fica estressado, ou fica triste, ou dorme mal, o corpo todo dói, do couro cabeludo até a planta dos pés. Isso deve motivar a procura por um médico de dor, um médico reumatologista, porque assim como as outras doenças crônicas que eu falei antes, se a gente abordar a fibromialgia lá no seu início, num tratamento multidisciplinar, a chance disso cronificar, ou seja, de tornar essa dor crônica, ela diminui e o sucesso no tratamento e a qualidade de vida são atingidos. E esse tratamento, como é feito o tratamento para fibromialgia? Como eu falei, o tratamento de fibromialgia, assim como qualquer doença crônica, viu? Isso não é uma particularidade da fibromialgia. Qualquer doença crônica, ela deve ser sempre abordada do ponto de vista multidisciplinar. Portanto, a maior equívoco que eu vejo os pacientes chegando ao meu consultório, quando reclamam de dor no corpo todo, ou quando reclamam e a gente dá o diagnóstico de fibromialgia, é imaginar que tomar uma pílulazinha, tomar um comprimido ali vai resolver os problemas. Não vai. Dor crônica não se trata apenas tomando medicação. A medicação também é importante. Mas o mais importante é manter a mente saudável. Então, a gente sempre recomenda o acompanhamento em conjunto com o psicólogo para poder desativar os gatilhos emocionais do dia a dia que fazem com que a musculatura fique tensionada e gere dor. A gente orienta a fazer atividade física de forma regular, procurar o nutricionista, alimentação saudável, eliminando alimentos que são pró-inflamatórios, ajuda no controle da dor e também buscando atividades que sejam saudáveis do ponto de vista mental. Isso sim é o segredo para o tratamento da fibromialgia. Pois é, doutor, muito obrigada. Se não ter cura, vamos buscar um tratamento e pelo menos ter mais qualidade de vida. Muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Obrigado a você, Aline, pelo convite e a todos da TV Atalaia. É isso.